Boa noite, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje estamos iniciando mais um mês abençoado por Deus. Mais um mês de grandes vitórias em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, orando ao Senhor nosso Deus e pedindo a Ele que me desse o entendimento, a sabedoria para gravarmos as programações deste mês, as programações da noite, que será programações voltada inteiramente para curas, milagres, maravilhas, libertação de todas as obras do mal. E o Espírito de Deus me deu uma palavra de fé, de esperança e de vida eterna. E o Senhor falou ao meu espírito que nós todos os dias fizéssemos uma oração para aquele dia. E durante a semana nós orássemos esta oração todos os dias. E eu quero convidar você para que todas as noites, todas as noites, nós vamos orar nesta primeira semana deste mês, a oração do Salmo 51. Vamos orar apenas 9 versículos do Salmo 51, todos os dias. E eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que o Salmo 51 é a oração do rei Davi, pedindo perdão a Deus dos pecados que ele havia cometido com Betseba. Davi cometeu 3 pecados gravíssimos no relacionamento que ele teve com Betseba. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu 3 pecados gravíssimos. E eu quero nesta noite trazer para você esta palavra, para que você, para que eu, para que todos nós e todos aqueles que estão ouvindo ou que irão ouvir esta mensagem, saiba que o homem é falho, que o homem pode cometer erros e pecados, mas Deus é poderoso, é maravilhoso para nos perdoar os pecados cometidos quando nós nos coloquemos perante Ele com arrependimento, melhor dizendo. E quando nós nos arrependemos e abandonamos aquele tipo de pecado, Deus é poderoso para nos perdoar e nos libertar de todos os pecados, desde que nós nos arrependemos e também abandonemos o pecado. Foi o que aconteceu com Davi. Os 3 pecados gravíssimos que Davi cometeu. Primeiro, ele cometeu o adultério. Ele adulterou com Betseba. Segundo, o pecado da traição. O pecado da falsidade, do engano e da mentira. Amados, trair um amigo, trair uma pessoa é um pecado gravíssimo. E Davi traiu o seu amigo, que era Urias, um dos soldados que Davi tinha de confiança, fazia parte do grupo de soldado de elite. E ele traiu a confiança deste amigo, que muitas vezes se expôs em guerra, em batalha, junto com Davi, até mesmo correndo o risco da sua própria vida. Então ele traiu, ele foi traidor. Davi foi falso, ele quis enganar o seu amigo, chamando-o da batalha onde estava, para ele deitar com a sua esposa, porque ela estava grávida. E se ele trouxesse Urias, e Urias deitasse com a sua esposa, ele poderia dizer que aquele filho era de Urias e não dele. E naquela época não tinha DNA, meu amigo. Naquela época não tinha o que nós temos hoje. Não tinha como descobrir.
Mas Deus não se deixa enganar. Deus não aceita a traição. Deus não aceita a falsidade, porque Davi estava sendo falso com Urias. Ele traiu Urias com a sua esposa, ele engravidou a esposa de Urias, que era Betseba, e agora ele quer encobrir. Não devemos encobrir os pecados que cometemos. Nós precisamos enfrentá-los de cara a cara para que nós possamos nos arrependermos dos pecados cometidos. E Davi fez isso. Então foi o segundo pecado grave que ele cometeu. E o terceiro pecado grave que Davi cometeu foi que quando ele não conseguiu fazer aquela manipulação que ele pensou contra Urias, ele faz uma carta, ele assina uma carta para o general de guerra e deu esta carta selada para Urias levar ao general. E ali Urias, na fidelidade de um soldado e como amigo de Davi, ele leva a própria morte. Ele leva uma carta dizendo para o general: coloque Urias na frente da batalha e retire os soldados que estão ao redor dele para que ele seja assassinado. Então Davi mandou matar Urias. Vocês já pensaram na gravidade desses pecados? 3 pecados. Por isso que nos Salmos ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele confessa os seus pecados ao Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, esta palavra hoje é para dizer a você e orientar a você a razão que nós vamos ler, orar, né? Ler e orar na oração, lendo a oração que Davi fez, porque Deus quer nos perdoar de todos e qualquer tipo de pecado que tenhamos cometido. Então eu vou lendo aqui pontualmente, pausadamente, e você vai também aí repetindo esta palavra. E você pode depois pegar a sua Bíblia e, se possível, faça mais uma leitura hoje, na parte, aliás, na manhã, na parte do dia, na parte da tarde e à noite. Todas as noites nós faremos esta oração. Então vamos orar juntos a oração do Salmos 51, do versículo 1 ao versículo 9, que diz: vamos juntos orar. Tem misericórdias de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Tira de mim o meu pecado, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado os meus ossos, Senhor, eu serei feliz novamente. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ouviu a palavra? Leu a palavra? Se possível, amanhã durante o dia, pegue a tua Bíblia e lê o Salmo 51. Se possível, todos os Salmos. E você verá, durante esta semana, o que Deus pode e vai fazer na sua vida. Agora é a hora da oração para a cura e a libertação de todos os pecados. Senhor nosso Deus e Pai,
temos cometido erros e pecados todos os dias, Senhor. Sim, o pecado nos atrai. O diabo ruge como leão ao nosso derredor, para nos pegar, para nos destruir. Mas em nome de Jesus, ao nosso redor, está o anjo do Senhor para nos livrar de todas as obras do mal, de todas as obras infernais, malignas, demoníacas, diabólicas, em nome do Senhor Jesus. E nesta noite, Senhor, venha nos abençoar, nos dar uma noite de bênçãos e vitórias, perdoando os pecados que temos cometido, Senhor, e nos libertando de todas essas obras do mal, ansiedade, opressão, depressão, tristeza, angústia, insônia, pesadelo. Todas essas obras malignas estão sendo repreendidas, reprovadas em nome do Senhor Jesus, e teremos uma noite de bênçãos e vitória, graça e poder, em nome de Jesus Cristo. Pai, unge as águas com a unção de cura, com a unção de libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E então, Senhor, no nome de Jesus, somos perdoados e libertos, cobertos pelo sangue de Jesus, e somos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todas e qualquer doença física, independentemente do seu nome científico, da sua gravidade, que estiver atingindo o nosso corpo, meu corpo, o corpo deste amigo, desta amiga que ora comigo, esse mal está repreendido, reprovado e desapareça em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa os nossos amigos e amigas em nome de Jesus, que estão aí precisando de uma bênção financeira. Abençoa financeiramente, Senhor, e lhes conceda as mais ricas e copiosas bênçãos para a glória do Senhor. Abençoa aqueles que estão enviando seus dízimos, ofertas ou votos para nos ajudar a manter esta obra no ar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. E o ósculo santo no teu coração. É até 1h da madrugada, quando nós estaremos novamente aqui, levando uma palavra de fé, de esperança e vida eterna em Cristo Jesus, para você e toda a sua família. Amém e amém.